Olá, amigos do Sol, servidores online, programa Brava Gente Piracicabana. E é com muita alegria que eu recebo aqui, via link direto, uma grande amiga. Mas antes de eu apresentar ela para você, internauta, eu quero fazer um pedido de coração para você. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de outros vídeos, acompanhe vídeos que nós já tivemos a oportunidade de ter conversa bacana, conversa gostosa com amigos, de amigos para amigos aqui, e deixe o seu like para a nossa convidada de hoje, deixe o seu like para mim, dá o like para mim e deixe o seu like para o canal. Tenho certeza que você vai gostar muito da nossa convidada de hoje. E o legal, eu preciso fazer esse registro, atendendo a pedidos de você que entrou em contato comigo. Muitos pedidos de internautas, eu tenho o prazer de receber aqui, eu já conheço ela há tempo, é uma grande pessoa e eu fico muito contente quando as pessoas acabam pedindo dele, conversa com fulano, e eu vou ver que fulano, fulana, são pessoas que eu conheço. Alex, até agora não teve nenhum pedido de algum desconhecido, né? Não. Que legal, olha que bacana isso daí. Então, link direto aqui dos estúdios Sol, servidores online, direto para onde? Para onde? Ela vai falar onde ela está. Link direto com minha amiga Júlia Matos. Júlia, bom dia. Bom dia, Delima, tudo bom? Melhor agora, coração. Maravilha, maravilha? Maravilha. Júlia, você está onde? Estou na minha casa, no meu home office, onde eu trabalho, no meu ateliê. Que legal. Que bairro que é? Aqui é no bairro Serra Verde, residencial Serra Verde. Aqui da rua do Rosário 1477, lá para o Serra Verde, converso com a minha amiga Júlia Matos. Júlia, obrigado, meu anjo, por nos receber. Obrigado por parar 5 minutos seus afazeres aí e atender inúmeras solicitações dos internautas que pediram para conhecer um pouco mais sobre você. E obrigado por você se abrir aqui para nós, tá? Ainda que gostaria muito, você sabe que eu te conheço há muito tempo, eu sei da guerreira, da brava gente que você é. Ainda que de forma virtual, gostaria muito de tê-la pessoalmente aqui nos nossos estúdios. Ainda que de forma virtual, muito obrigado por abrir a janela do seu home office. O seu home office ele é perpétuo, né? Eu acho que sim, né? Porque quando eu gosto tanto de trabalhar em casa. É tão inspirador, né? A gente tá ali e pode criar, como artista plástico eu posso estar criando e depois eu volto pro meu trabalho. Então, para mim, é eterno. Eu lembro alguns anos atrás, eu vi uma matéria, o porquê. Hoje o home office ele pegou por uma necessidade no Brasil. Mas por que o home office não pegava no Brasil? E a matéria dizia que ele não pegava, assim, havia muita resistência, porque o brasileiro ele é muito do bem, ele é muito tranquilo, muito sossegado. Então, o brasileiro, pesquisas demonstravam que quem, naquela época, tem umas 5 a 3 anos essa matéria aí, quem fez o home office fazia de chinelão, era 11 horas, estava em reunião, né, 11 horas, assim, estava em reunião da empresa, estava de pijama. E eu tô vendo que você tá bem arrumadinha. Você é vaidosa, né? Eu me cuido. Não sou tão vaidosa não, mas sempre eu me arrumo, eu gosto de me ver no espelho bem, né? Então, se eu tô bem pra mim, eu acho que eu tô bem pra outra pessoa, né? Então, mas o fundamental é porque eu gosto de mim, sabe? Então eu me arrumo primeiro pra mim e depois o que vier é o que vem, entendeu? É o que vai vir. Legal. Viu, deixa eu perguntar para você, antes da gente começar a nossa conversa, novamente, até a fim de registrar que você que entrou agora no canal, você que está acompanhando o nosso trabalho, o canal Sol, Servidores Online, ele nasceu destinado a valorizar, a prestigiar, a mostrar a outra face do serviço público, o verdadeiro serviço público, que é o servidor. Serviço público não é gestores eleitos, legítimos, porque foram eleitos, que estavam aí para reinventar a roda. A verdadeira face do serviço público é o servidor, quem realmente trabalha, quem realmente faz acontecer para proporcionar, para garantir o bem comum para a sociedade. E é uma categoria muito desvalorizada, muito massacrada, muito vítima de conveniências
momentâneas eleitorais, né? Então, eu queria mostrar, valorizar o verdadeiro lado de quem trabalha, no caso aí da minha categoria, o servidor público. A ideia bombou, foi algo muito bacana, inédito, graças a Deus, graças a você que nos acompanha, teve uma aceitação. E muito legal, teve uma aceitação muito legal. E muitos amigos, muitos internautas entraram em contato e falaram: Delima, abre também, porque tem outro lado da moeda. Tem também o bom trabalhador, tem também a brava gente Piracicabana. Então a ideia desse quadro, desse outro programa aqui do canal, que são 2 programas principais, que é o Plataforma Cívica, onde eu converso com o servidor, é esse outro programa também aqui do Sol, que é o Brava Gente Piracicabana, mostrando pessoas do bem, pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas que honram e valorizam, né, e amam a Piracicaba que adoramos tanto. Então, registrando também que não é uma entrevista, né? Embora eu estou aqui tomando meu cafezinho que eu ganhei da minha amiga servidora Renatinha, que faz um café muito bacana, não é um café filosófico. Olha que legal, um dia a gente chega lá, hein? Não é uma entrevista, mas também não é uma conversa de bar, é uma conversa entre amigos, é uma conversa a 3. Júlia, Delima e você. Então, aqui você vai ver, sem maquiagem, sem robotização, você vai ver a verdadeira face da brava gente piracicabana, pessoas do bem, pessoas que amam, lutam, trabalham e se esforçam por essa cidade abençoada por Deus. Júlia, você é piracicabana? Eu sou piracicabana, nasci aqui. Da Gema? Nasci aqui. Legal, maravilha. Deixa eu perguntar, como que tá a Tata? A Tata tá bem? Minha mãe tá super bem, o apelido da minha mãe é Tata, é Maria Aparecida. Ela tá bem, graças a Deus, tem 67 anos, tá se cuidando por conta dessa pandemia. Manda um beijo, sim. Tata, dá um like pra Júlia aí, coração. Viu, ela é antenada, ela tá antenada, tal, como que ela adora ficar no Facebook, ela gosta. Então ganhamos o like. Gosta. Legal. E nessa pandemia, ela se isolou, ela ficou com medo? Todo mundo ficou com medo, né, Delima? Mas assim, como todos, eu acho que da terceira idade, eles têm um finiquitozinho que quer sair, né? Mas assim, minha mãe tem se cuidado bastante, viu? Apesar de ela continua, na verdade, todos nós continuamos tendo uma vida normal, mas com os cuidados, é lógico, sempre saindo com máscara, chegando em casa tendo as higienes que nós precisamos ter e evitando também ficar muito perto das pessoas. Eu acho que a gente está conseguindo sobreviver, né, esse tempo difícil. Você usou o termo muito correto. É um estado de sobrevivência, né? Porque, papai do céu, onde que vai parar isso daí? Júlia, você estudou em escola pública, né? Eu estudei, fiz todo o meu ensino médio, fundamental, todo na escola pública. Você é da época que a escola pública era ótima, né? Até que não. Eu lembro, minha primeira série foi no Cardoso, até eu estava conversando com a Carolina Angeleri esses dias, que a gente tinha na escola os dentistas, cheguei a pegar essa fase do dentista, mas eu acho que na parte do ensino faltou muita coisa. Pra mim, assim, a questão de... Eu tive vários problemas, inclusive questões de bullying que me deixaram bem travada. Eu vou discordar, sabe? Porque o bullying na nossa época era prova de fogo. Ai, não, mas pra mim era diferente. Não, era diferente, né? Pra mim foi ferrado, sabe? Porque... Eu falei, vou discordar brincando, você sabe que eu tenho essa intimidade contigo e essa liberdade, né? Mas não, bullying é coisa séria. A gente brinca entre amigos, mas realmente, desculpa, foi muito difícil e me trouxe vários traumas. E aí, coisas que eu ainda tenho que conviver hoje em dia, é o relacionamento com o outro, né? Que eu fiquei muito travada na época, não queria ter contato, não queria me socializar com ninguém. Então, onde era um ambiente propício, não só para a educação, mas para a socialização, acaba sendo averso, né? Sim, foi Puxa, averso. Que triste. E porque a gente não tinha nenhum plano de estudar sobre esse tema, né? Sim. Do bullying, né? Ou das chacotas que a gente falava, né? Antigamente. Então,
A gente não tinha nenhum programa que incentivasse o diálogo, incentivasse a não discriminar, né, ao conhecer as pessoas. Hoje até a gente tem alguma coisa, né? Hoje as pessoas discutem mais. Você entende que houve um avanço nessa questão? Eu acho que teve, porque a gente sempre, pelo menos pela mídia, né, a gente tem um acesso muito mais fácil à diversidade, né? Correto. Mas a cabeça das pessoas não acompanhou o crescimento da mídia. As pessoas ainda têm um pensamento muito fechado. Essas questões ainda são bem criteriosas, ainda as pessoas são bem preconceituosas. A gente tem acesso à informação, sabe que todo mundo existe, que a gente tem uma diversidade enorme, que as pessoas são diversas, mas ainda tem aquele preconceitozinho ainda ali dentro que as pessoas relutam em mudar isso, viu, Delima? Por que você acha que ocorre isso daí? Porque ocorre, eu acho que é uma mentalidade muito egoísta, né? Ou aquela mentalidade do padrão, né? O padrão é esse padrão e acabou, e não existe possibilidade da gente conversar a respeito de outra coisa, né? Principalmente é quebrar esse padrão na cabeça das pessoas. Vamos torcer para que quanto mais rápido acabe esses preconceitos, Eu espero, Delima, pensamentos verdade. negativos, pensamentos pequenos, bobos, que não levam a nada senão ao sofrimento do próximo, não é verdade? E é tão gostoso quando a gente pode socializar, e é tão gostoso você viver na diversidade com pessoas que têm um cabelo diferente do outro, tem cor de pele diferente da outra, sabe? É muito mais... É como um arco-íris, né? Cheio de várias cores. Né? Não é só o branco, né? só o preto, só o azul, só o rosa. Não, a gente tem uma diversidade, né? E esse que é gostoso de viver no mundo, pela diversidade. Diversas cores em harmonia, né? Em harmonia. Ô, Júlia, fala pra mim. Daí você é formada, né? Eu me formei, então eu tive toda a parte do ensino fundamental e médio na rede pública. Então, assim, ficou bem fraco para mim querer entrar e tentar fazer uma escola pública, uma graduação numa escola pública, né? Mesmo também eu não tinha estrutura familiar também para sair de uma cidade e ir para outra. Então, nos meus 26 anos, eu entrei para a faculdade de arquitetura. Eu consegui uma bolsa de estudos e isso foi incrível para mim, porque eu consegui fazer do começo ao fim com uma bolsa de estudos o meu curso de arquitetura na Unimep. Só pela bolsa, né? Até porque bolsa. a realidade... Você deve estar na casa da minha idade. Eu tenho 40 anos. 40? Eu tenho um pouquinho menos. Moleque! Eu tô brincando, eu tô com 45, né? Mas a gente é da mesma geração e nós sabemos, assim... Eu costumo dizer, assim, quem viveu a nossa realidade sabe o quanto hoje é mais fácil. Apesar das dificuldades, hoje realmente está mais fácil do que estava na nossa época, e a nossa época estava mais fácil do que na época dos nossos pais. Sim, então, sim. Eu acredito nesse processo evolutivo, de facilitação, de conquistas. Existe sim, Delima, esse progresso. Eu até quero comentar com você, né, que a gente falou aí aqui você manda. que a gente falou da questão a gente tem um crescimento tecnológico muito grande e avançou muito mais do que a cabeça das pessoas, né? Então a gente tem sim acesso ao conhecimento muito mais do que antigamente, né? Mas parece que a cabeça das pessoas não acompanhou esse desenvolvimento tecnológico, né? Ainda a gente tem um retrocesso muito grande. Acesso à informação e não à formação de opinião, né? Não à educação do indivíduo, né? da consciência. Da consciência. A formação da consciência. Informação não é tudo, informação é bom, mas se você não tiver o discernimento para entender, para aprender... Eu lembro quando eu fazia direito, uma das matérias que eu mais amei na faculdade era filosofia. E a professora dizia, olha, nós temos que aprender a ler nas entrelinhas. Então, não adianta você encher a cabeça de informação. O oráculo que tudo sabe está aí, o Google. Te fala tudo de tudo. Mas se você não tiver o discernimento de ler na entrelinha, de aprender, de fazer o seu juízo de valor, vai ser em vão, não é verdade? Mas, legal, arquiteta, menina, que bacana. Então, eu me formei em arquitetura e a graduação é em arquitetura e urbanismo. Isso eu achei bastante interessante no curso, né? E a arquitetura era uma paixão desde os meus 14 anos, né?
Então, fazer as construções de casas e quando a gente entra para a graduação é uma outra história, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Conversa de amigo, tá? Quando você anda por aí, você vê uns Frankenstein, você fica horrorizada? A gente já até se costuma, né? Na verdade, quando a gente vê uma coisa bonita, a gente assusta, né? Porque, de verdade, a gente já acostumou a ver a cidade feia, né? Então, quando a gente vê, principalmente quando eu vejo algo que foi revitalizado, né? Algo antigo que foi revitalizado, isso me encanta, sabe? E quando você vê aquelas obras públicas assim, que você fala, isso não é nem faraônico, isso é monstruônico. Pois é. Aquelas rotatórias em L, rotatória em L. Não. Eu sou de uma época assim, muito simplório, que rotatória era um balãozinho para você voltar o carro. E não aquela rotatória em L. Não, tem uns o feijão, né? Feijãozinho, é o modelo. Então eu vejo assim, e também tem uma questão muito comercial da construção, né, comercial de hoje em dia. Então tá tudo muito igual, né? A arquitetura tá muito igual, o desenho dela tá muito igual. E a gente pode explorar uma série de coisas dentro da arquitetura, né? Então, claro que, vamos pensar assim, quem tem acesso a fazer isso, né? Quem tem um pouco mais de dinheiro, né? E infelizmente... É caro. É complicado. E nem todas as pessoas da sociedade, principalmente dos bairros, têm um acesso a um arquiteto, têm acesso a condições financeiras de se fazer uma fachada bonita, de arrumar sua calçada, né? Que é ali que é onde a gente se socializa, né? A fachada e a calçada principalmente, né? É o cartão de recepção, a vitrine a residencial. É a recepção e é onde a gente se socializa mesmo, né? Onde o outro vai se olhar. Porque o que está dentro da sua casa ninguém vai ver, né? Mas o que está ali na fachada realmente é aquilo que nos... Como brava gente Piracicabana não é só conversa entre amigos, é informação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muito rapidamente, porque eu tenho muita coisa que eu quero conversar contigo, tá? Qual a diferença do engenheiro, do arquiteto e do paisagista? O paisagista... Qual é o primeiro? Eu quero construir algo. Qual é o primeiro que eu tenho que procurar? Você pode contratar os três. Mas tem uma ordem, né? Na verdade, assim, você deveria contratar os três. Nossa, eu não construo. Não, porque assim... não vai ter dinheiro para Mas material. tem arquitetos que têm formação em engenharia e também em paisagismo, né? Então daí você podia, de repente, conseguir um profissional que já faça tudo. Mas a via de regra seria assim, por quê? Porque eles são especializados em áreas diferentes. O engenheiro, ele é especializado na parte estrutural da casa. O esqueleto. O esqueleto. Então ele vai ver a fundação, ele vai ver a questão do solo. Essa seria a preocupação principal do engenheiro. Claro que ele pode caminhar com a parte estética, né, que seria a função do arquiteto. O arquiteto ele vai planejar esteticamente como vai ser sua casa. Com base um interliga o outro, né? Interliga o outro. Na verdade, assim, você contrataria um arquiteto, ele vai construir sua casa de acordo com a sua necessidade, de acordo com quem você recebe na sua casa. Se você tem um quarto, um closet com banheiro, com piscina na casa, uma sala de estar, ele vai planejar de acordo com a sua necessidade. Legal. E esteticamente, de acordo com aquilo que também vai com o seu gosto, né? Não é só o gosto do arquiteto, mas ele tem que conciliar com o gosto do cliente. O engenheiro vem para poder arrumar aonde são os pilares, a sustentação dessa casa. Legal. E o paisagista vem para trazer um pouco de vida natural na casa, né? Nós recebemos aqui um trabalho muito bacana, mas num jardim interno que nós temos aqui. E aí ele vem mesmo para isso. Então ele sabe que num lugar interno quais as folhagens vão suportar, né, o interno, que não recebe tanta luz, que não recebe tanta ventilação. Então o paisagista ele é especializado nisso. Ele vai saber fazer a irrigação desse jardim, se é um jardim que é exposto no sol, qual é a insolação que ele vai receber, qual a planta que vai poder receber mais sol, menos sol, qual cantinho, e criar também cenários, que isso é interessante no paisagismo, né? Então a gente pode ter a parte da piscina, criar o cenário da piscina com uma vegetação especial para a piscina. Na verdade, assim,
A gente precisaria de cada um deles, né? Mas a gente sabe que hoje em dia a gente encontra profissionais que fazem um pacote geral aí e conseguem fazer todo aí, um pacote. Tem uns bombriozão, né? 1001 utilidade. Utilidade. Na verdade, é questão de sobrevivência, né? Porque Sim. a gente está numa questão comercial, né? E a gente precisa sobreviver e precisa vender também seu trabalho, né? Sim, sim. Por isso que é bom sempre contratar alguém que você conhece ou que algum amigo indica, porque fez um bom serviço lá. Eu falo que não existe propaganda ou carta de apresentação melhor do que o QI, quem indicou. Eu vou indicar fulano porque fez um bom serviço na minha casa, né? Eu vou pedir indicação, eu vou contratar Beltrano porque Beltrano trabalhou para um amigo e aí sucessivamente. É legal, eu acho legal a pessoa até se aperfeiçoar em outras áreas, tudo, mas eu quero falar sobre um aperfeiçoamento diferenciado, porque você também, você diversificou, eu tenho uma lista que eu tenho que pegar, eu tenho uma lista gigante aqui que eu tenho que pegar para ler. Eu não parei. Até hoje não parou, né? Não, e é tão legal, porque assim, são coisas que eu gosto de fazer, mas até tem um pouco de ligação entre si, né? Complementam, né? Complementam. Você é desenhista, AutoCAD, né? Cadista, é isso? Esse desenhista cadista. Na verdade, eu presto serviço para escritórios de arquitetura. Então, toda a parte... conhecimento você não só desenha, você tem o cálculo correto. Porque desenhar, tá aqui papel, caneta, rabisco. Ou seja, não, você vai fazer um desenho melhor do que só desenhista. A gente faz toda aquela relação de plantas, aquele pacote de plantas que vai para o pedreiro construir. Então é a planta de alvenaria, depois as plantas definindo o piso, definindo o acabamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não te interrompendo, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha de forma autônoma também? Sim, sou autônoma. Deixa seu telefone aí, quem quiser te contratar. Meu WhatsApp é 019... O Alex vai estar colocando aqui, meu 03 vai estar colocando aqui. Pode falar. 997744825. Repete para nós. 997744825 e as minhas redes sociais, esse nome aqui, ó, que tá aqui embaixo. Legal, quem quiser entrar em contato com uma profissional, o Delima, se alguém ligar lá e falar, eu vi você lá no Sol, tem desconto? Tem, claro que tem. Tem um capricho a mais, tem o que aí, só entrar em contato com a Júlia e falar, eu vi você no Delima, eu vi você no Sol, o Delima que me indicou, tenho certeza que ela vai te atender de braços e coração aberto, como ela é comigo, uma pessoa especial, uma pessoa do bem, uma pessoa que sabe o que faz. Obrigado por isso, Júlia. Tá, mas continua. Desenhista, arquiteta e artista plástica? Artista plástica. Opa, é o meu, é o seu? É o seu. É o meu. Nossa, programa ao vivo e a cores. Vamos ver quem que é aqui. Só um minutinho. Oi, coração. Eu tô numa gravação. Eu já ligo para você, tá? Programa ao vivo e a cores é assim mesmo. Desculpa, Júlia, desculpa. Desculpa nada, eu tô entre amigos. Vamos lá, coração. Artista plástica. Artista plástica. Então, quando eu me formei, claro que eu entrei em alguns escritórios e tive essa experiência dentro de alguns escritórios de arquitetura. Mas aí eu tentei fazer um período solo, trabalhando solo, mas eu consegui mais me desenvolver na área do desenho, de terceirizar projetos executivos. Então, me deu uma liberdade de tempo muito grande. E aí eu falei assim, vou voltar para as artes plásticas, que é uma coisa que eu já tinha começado lá na minha adolescência. Esse é um escape ou uma paixão? Foi escape sim, porque na minha adolescência, né, que a gente tocou no assunto da questão do bullying, isso me salvou muito as artes plásticas lá na adolescência, dos 13 aos 21, foi uma terapia para mim. Com certeza, as artes plásticas foi muito terapêutico, porque ele fazia eu sair daquele mundo, daquele universo que eu vivia ali de conflito, e eu podia ver outras coisas, né? Ver que existia beleza ainda no mundo. Sim. Então,
Foi terapêutico, mas era algo também instintivo de fazer artes plásticas, né? Que é uma coisa que Do escape à paixão. Do escape à paixão, porque foi uma coisa que eu sempre gostei. E como materialização dessa paixão, eu tô vendo aí que você tá... Você tá recebendo o quê? Áudio e imagem ou só áudio? Estou recebendo áudio e imagem. Ah, legal. É que eu tô recebendo imagens também. Eu tô vendo que você tem um... Você falou que está no seu trabalho, né? São 3 quadros que eu estou vendo aí. Isso, esse trabalho meu, até ganhei uma medalha de bronze nele em 2019. É obra sua, é um trabalho meu, isso é uma obra. Uma arte digital que eu fiz no computador e passou por uma seleção por um júri que escolheu várias obras entre acadêmicos e contemporâneos e essa foi escolhida por eles. Ô 03, coloca essa obra, essa obra, não é esse trabalho, não, isso é uma obra. Coloca essa obra aí para nós, para que a gente possa acompanhar aqui na tela grande. E aí, então, esse trabalho, ele mostra um pouco do desenvolvimento, né, das minhas etapas. Esse foi quase que uma última etapa do meu trabalho como arte digital, né? E claro que eu já venho trabalhando papel machê e trabalhando as pinturas em tela, tanto acadêmico quanto contemporâneos, desenhos a lápis. Esse grafite que o 03 colocou para nós é grafite mesmo, né? É um grafite que eu fiz ali junto com um grupo que chama Caipiras do Plein Air, que eles saem pela cidade para fazer desenhos. E aí a gente foi no calçadão da Rua do Porto e eu fiz esse grafite lá junto com eles. E é uma experiência muito gostosa você estar fazendo ao ar livre, né, os seus trabalhos, vendo e produzindo. É algo muito gostoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa outra imagem do que é feita essa escultura? Minha escultura de papel machê, que é uma mistura de cola com água e jornal. Então a gente cria uma massa, né? Faz uma estrutura toda, a gente usa um material estrutural, né? Pode ser um arame e tal. E depois a gente vem preenchendo com o papel machê. E é um trabalho muito gostoso também, é uma arte que eu fui autodidata nela, de pesquisando mesmo, sozinha. E eu desenvolvi esse trabalho, que é uma modelagem em papel machê. Quanto tempo levou essa obra? Ai, não demora muito. Vão ter dias, né? Então claro. me vem a inspiração dessa obra específica. Então, essa é uma das primeiras que eu fiz e ela tinha inspiração na questão da dança, do movimento da dança, do gestual da dança, da liberdade, né? De se expressar através do corpo. Então, esse trabalho foi voltado para esse segmento, essa vertente da dança. Que legal, Júlia, bacana, viu? E você ganhou uma medalha, foi com essa obra? Não, eu ganhei uma medalha de honra ao mérito, também era papel machê, mas ele tinha um caráter bem espiritual no trabalho. Eram esculturas, modelagens, né, que elas tinham movimentos de contemplação, de adoração, veneração, só que elas eram sem a parte da cabeça. Sim. Então foi algo que as pessoas ficavam discutindo, mas por quê? Por que tá faltando, né, alguma coisa? Então, e aí o pessoal gostou do trabalho e me deu uma menção honrosa. Extremamente crítico e consciente, né? Eu te conheço, eu sei que é Júlia sendo Júlia, né? Sim, crítica, consciente, sim. Cidadã. E você foi premiada, você teve uma menção honrosa e a medalha. A medalha de bronze é desse trabalho aqui atrás. Ah, legal. Arte digital que eu fiz. E Alex está colocando novamente aí para nós, para que você possa acompanhar. Esse trabalho Fala um pouquinho desse trabalho para nós. Esse trabalho é uma tríade, né? São três trabalhos que eu fiz, né? Expus os 3 juntos. E o título dele era Poesia Sem Letras, né? Que se tratam de 2 moças voando em liberdade. E aí também fica um questionamento, né? Por que elas voam? Por que elas são livres e os pássaros estão presos na gaiola? Né? Por que essa gaiola é bonita, cheia de flor, mas eles estão presos e elas estão soltas, elas estão livres? Então também tem um questionamento aí pra gente fazer e pra gente elucidar um pouco mais. Legal, maravilha. É o protesto de forma consciente e inteligente, né? Ô, Julia, deixa eu te fazer uma pergunta.
Há quanto tempo você é artista plástico? Há quanto tempo você cria? Então, eu tive o período da minha adolescência dos 13 aos 21 que eu produzi bastante coisa. Não, legal, calma lá. Por que eu estou perguntando isso daí? Já teve algo que você produziu lá atrás? Claro, você evoluiu, você melhorou, Sim, aperfeiçoou. sim. Igual o desenhista, ele cria o risco, o traço, né? Teve algo que você olhou para trás e falou, credo, eu fiz isso. O artista plástico tem essa você sabe que eu gosto de todos, mesmo dos mais fraquinhos, porque é todo um processo. Então, quando fala assim, ai, mas, nossa, eu fiz essa casinha ridícula. Eu falo, mas foi a primeira que eu fiz, sabe? E tá linda porque foi a primeira, né? Então, cada degrau foi importante pra mim. Então, assim, eu gosto, tem coisas que eu vejo assim, o processo, né? Eu tenho 2 quadros que eles são iguais. Mas assim, um foi criado numa época e o outro em outra. Então, dá pra ver bem a evolução. Legal. Então eu gosto, não acho ruim do que eu fiz, não. Eu acho que é um processo evolutivo, evolução. Legal, bacana. Eu preciso aprender mais com você, porque às vezes eu vejo alguns vídeos que eu fiz e não é muito tempo não. Porque também muda a tecnologia, daí melhora a luz, melhora a lente, melhora o pixel, melhora tudo. Daí eu falo, nossa, eu fiz esse vídeo, tá fosco, não tá legal o áudio e tal. Melhora tudo, é muito rápido, né? É mais rápido do que nós. Sim, então, mas legal. Mas é porque a gente é exigente. Eu sou bastante exigente também comigo, sabe? Nesse quesito de querer melhorar e tal. Mas na questão histórica eu vejo o processo, sabe? E aí você vê, nossa, onde que eu cheguei, né? Não é tão negativo, né? De ver o que foi antes e o que é agora, né? É uma evolução. Isso é Júlia, né? Isso é Júlia. Legal. Deixa eu falar para você também. Você tá na associação? Estou na Associação dos Artistas Plásticos, a APAP. Hoje eu estou na função de primeira tesoureira, vou ficar até o final do ano lá. Estou desde 2017 na diretoria da associação. Legal. É muito bacana a associação porque ela permite uma liberdade de você expor seus trabalhos e outras pessoas conhecerem. Porque a gente tem exposições importantes na Pinacoteca, às vezes a gente faz exposição no Museu Martha Watts, na Unimap, já fizemos no casarão do Engenho Central. Então são importantes locais da cidade, de turismo da cidade. Então foi um crescimento para mim também, né? Ter voltado às artes plásticas depois de 13 anos sem pintar, voltei, entrei para a associação, desenvolvi meus projetos, fiz outros cursos em história da arte, outras técnicas e só foi crescimento para mim nessa área. E também é um crescimento porque eu gosto disso, né? É algo prazeroso de fazer, né? Não é Deixa positivo. eu perguntar, e você dorme que hora? Você vive que hora? Porque não, é artista plástica, é arquiteta, é o que eu falei pra você. desenhista. Então, eu sou desenhista cadinho. E cinematográfico. Cinematográfico. Fiz cinema também, Tem fiz cinema também, teatro. teatro. Porque assim, o teatro eu fazia à noite, os cursos livres a gente faz à noite, né? Então, durante o dia a gente precisa trabalhar, lógico, né? Descansa de madrugada. E que hora você vive, só para ficar registrado aqui? Que hora que eu vivo? Não, eu vivo normal. Eu acordo normal, é a tarefa do dia a dia, normal. Por exemplo, se eu vejo que está mais livre o dia, então eu posso desenvolver uma outra atividade durante o dia. Não para, né? Não para. Então dá pra... por eu ter essa disponibilidade de tempo, eu me permito fazer... O que você toma? Red Bull? É Red Bull isso. Não, eu ainda acho que eu podia fazer mais, sabe? Lilian, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que sofreu bullying, né? Hoje, com 40 anos, pleno século XXI, já quase galgando para meados do século XXI, você é do final do século XX, né? Você está na metade, né? Você viveu metade da sua vida no século XX, metade no século XXI. Ainda hoje, como adulta, você sofreu bullying quando criança também ou não? Só adolescente? Criança, desde o prézinho até sempre, né? Todo período escolar, na verdade. Você que é uma mulher trans, hoje, você
sofre bullying? Não é mais bullying, hoje já é crime, já é preconceito, Sim, discriminação, mas né? é tão Homofobia. engraçado, sim. As pessoas na minha condição sempre falam isso, que realmente é difícil. Ainda hoje. E assim, o mercado de trabalho ainda é muito difícil para as meninas trans. Então, assim, sou privilegiada, sim. Tô aqui, sou privilegiada. Me considero privilegiada. Mas eu tive um tempo de maturação, né? Também eu tive uma vida antes de me assumir como trans, né? Eu era só um rapaz que você via como... Algumas pessoas achavam que era um rapaz gay porque eu nem era tão assumido assim. Mas foi um período de reclusão total da minha vida por questão do bullying. O bullying me travou muito nessa época, né? Como a gente tinha falado, as questões de socializar com outras pessoas. Nossa, demorou muito tempo. Quando você se assumiu, você tinha quantos anos? Então é um processo. Até eu saber o que eu era, demorou um tempão. Aos meus 27 anos, eu me assumi como gay. Pelo menos era o que eu entendia que eu era, né? Na época, não tinha tanta informação. Até tinha, mas eu não sabia... Claro que hoje a gente tem uma informação mais assertiva, né? A gente consegue a informação da mudança, de como eu quero mudar tal. Tanto que a minha mudança para trans foi através de informações, de vendo depoimentos e foi através disso. Mas como gay não, foi muito difícil. E foi uma quebra de preconceito muito interna minha, sabe? Então eu tive esse período... Você mesmo tinha preconceito, né? Tinha, porque eu tive um período que eu vivi dentro da igreja, então eu tinha vários dogmas dentro de mim, de religião, de punição e tal. Também foi difícil, né, por conta disso. Mas enfim, me assumindo como gay, teve um período que eu vivi como gay, namorei, tinha um rapaz que eu namorava, mas eu ainda achava que não sabe, tá faltando alguma coisa, eu não sou isso, sabe? Até me encontrar. Então fiz um processo de autoanálise muito grande comigo mesma, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa, assim, qual a diferença? Ou existe um estágio, existe uma cadeia evolutiva? Qual é o primeiro? Sabe, porque eu lembro que antes, eu acho que era o termo LGBT. Não sei se é... O LGBT é uma... E depois criou outros termos, ou seja, criou-se fragmentou-se tanto isso, que até para nós, pessoas comuns, é difícil entender. E o que é difícil entender é difícil respeitar. Assim, eu repito, todo ser humano tem que ser respeitado na sua condição humana. Mas há aqueles que precisam de um respeito maior porque estão numa fase um pouco mais difícil, seja financeiro, seja emocional, tá? Todo ser humano merece respeito. Quando se fragmentou tudo, eu acho que dificultou o entendimento. Não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer. Eu tô, mas é porque é diversidade. Não tem como falar isso e acabou. Qual né? é a diferença? Até onde fulano é uma coisa? Mas a partir isso é uma agora pergunta outra bem coisa. interessante. Ninguém pode falar quem é. Você viu na rua, fala assim, esse fulano é isso, isso, isso. É só a pessoa que pode falar o que é. Não, até onde que a pessoa pode se identificar? Fulano, dos três a tanto, como você disse, eu achava que era uma coisa. No meu caso, foi muito confuso, né? E por questões dessas punições e da igreja e tal, foi muito relutante aceitar o gay e o ser trans, porque assim, eu me reconheço como trans desde criança, fazendo uma autoanálise hoje, né? Hoje, analisando como eu nasci, como eu me relacionava, que eu queria brincar só com as meninas, e o meu universo era feminino. Então, eu consigo ver através de uma autoanálise hoje, mas na época não. Na época a gente não tem noção. Eu estava até fazendo um vídeo ontem falando sobre bullying também, e contando esses períodos da minha infância. E quando a gente é adolescente, né, de criança para adolescente, a gente não tem muito parâmetro para se olhar, né, para se ver, o que eu estou fazendo de errado, por que estão fazendo bullying comigo, por exemplo, no meu caso, fiz, né? No meu caso, eu tenho consciência hoje que era porque eu tinha um jeito mais afeminado, porque minha voz era mais feminina.
por isso que eu passava por bullying. Mas na época, né, com 6, 7 anos, você não tem consciência que você tá agindo como uma menina. É natural, sabe? E às vezes você tem um pai e tem uma mãe que não entende isso, que ele te acusa, fala, mas você, olha como você anda. Mas eu ando assim, cara, menino, não tô forçando fazer isso. É minha natureza ser assim. Então, precisa de um entendimento maior da sociedade. Eu não entendi nada, até meus, vamos dizer que nos 14 para 15 anos eu já quisesse uma transição como trans. Já estava me reconhecendo no universo feminino. Mas aí foi um período que estava muito reclusa, aí comecei a ir para a igreja, e na igreja a gente tem um bem ou mal, a gente tem um consolo de um Deus que ama a gente como é, e ali me confortou um certo tempo, né? Mas as questões sentimentais sempre estiveram dentro de mim. Você não encontrou mais preconceito lá na igreja? Não precisa falar de denominação, não. Mas favor, daí é o seguinte, dentro de uma igreja? Comigo foi assim, a gente se esconde. Então a gente tenta se adequar à realidade do que a gente tem que viver lá dentro. Então, por exemplo, os meus jeitos que eu achava que... Porque daí com 15, 16, 17 anos você já consegue saber como que você tá agindo, como que você tá falando. Policiar, né? Então eu conseguia me policiar. Então esse tempo todo que eu vivi lá dentro, eu fiz muita coisa. Eu cheguei a ministrar grupos de música dentro da igreja. Mas por quê? Porque eu me policiava no meu jeito de falar. Eu mudei o meu timbre de voz naquela época. Eu forçava cantar grave para não parecer nenhum trejeito. Então, quer dizer, foi uma violência que eu fiz comigo. Sim. Porque não era meu natural. Então, eu me violentei muito nessa parte de não me aceitar. Né? E aí eu me escondi, então eu vivi vamos dizer assim, uma vida toda me escondendo para tentar me adequar a uma coisa que eu não era, né? Até abrir minha cabeça e falar assim, mas se você gosta de homem e você é homem, você é gay, né? Mas aí, tendo relacionamento e vendo, mas eu não gosto do universo masculino, nunca gostei do universo masculino, eu sempre me vi no universo feminino, sempre usei as roupas unissex. Se era uma calça jeans, era uma camiseta que eram coisas unissex, sapato de masculino nem pensar. Era sempre um tênis, um all-star que fosse o mais unissex possível. Então sempre tive esses bloqueios, muito, muito, muito. E o aceitar-me como trans foi um processo de ver depoimentos de outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Então é muito importante a gente se abrir para ver como que aonde a gente se encaixa, né? Então não me encaixava como gay, eu era transexual. Por quê? Por um autoconhecimento desde a minha infância, de todas as coisas que eu gostava, do universo que eu gosto, de como eu gostaria que as pessoas me vissem, né? Eu nunca gostei que usassem o termo homem para mim. Nossa, isso me matava por dentro. E nem mulher, porque eu não sabia o que eu era, eu não podia aceitar uma coisa, né? Eu precisei me transformar, me ver como mulher para aceitar outra pessoa me chamando pelo feminino também. Tive um processo bem grande. Era um conflito interno, né? Era um conflito interno muito grande. E aí, o comecinho da minha transição, assim, eu fiz um período de hormonal, para ir mudando o meu corpo aos poucos, para eu me reconhecendo no espelho, porque eu também, por medo, por discriminação, o que eu pensei comigo? Eu quero passar na rua como mulher. Ou um homem vai me olhar porque eu sou bonita, ou vai olhar porque é mulher e não vai mexer, né? Eu não vou ser chacota porque eu sou aquela coisa indefinida, né, entre o homem e a mulher. Então, eu não vou dizer que é um bloqueio, mas eu tive esse trabalho, né, de buscar o que a gente fala hoje dentro da comunidade trans, a passabilidade, né? Então eu passo pela rua como mulher, eu sou passável como mulher. Se não falar que eu sou trans, se a gente não tocasse no assunto aqui que eu sou trans, ou pela questão da minha voz, dá pra perceber um pouco também, mas eu passaria como mulher.
E aí, isso, passar como mulher é libertador, porque você não, eu fugia também de um preconceito, né? De as pessoas me julgarem na rua, né? Falar lá travesti, lá, o que ela é, não sei o quê. Então eu busquei esse tempo, que eu me adequei, que eu consegui me reconhecer como mulher, para me assumir mulher. Teve um tempo aí que eu fiquei tomando hormônio. Claro que aí eu já ia conversando na minha casa, minha mãe já foi entendendo a situação. Sua mãe aceitou logo de cara? Ó, minha mãe foi assim, também foi processo, né? E ela aceitou quando eu era gay, né? Tinha me assumido como gay, tinha um namorado, ele passava o final de semana em casa. E Amor de mãe é condicional, né? Não vou falar que foi fácil, porque na adolescência a gente tem aquela coisa de ai, você é a vergonha da família. Teve, sabe? Então... A adolescência ela é difícil, independente da condição. E aí, mas é tudo uma bem, eu descoberta, entendo né? Porque cada um tem um processo de desenvolvimento também mental, né? Conforme a época aí, né? Já pensou se eu tivesse me assumido em 1920, né? Teria, acho que, me matado. Não teria chegado em 1921. Então, é um processo cultural também, né? A gente tem que entender que cada cabeça funciona conforme ao seu grupo social, né? Vamos dizer assim. Ó, infelizmente nosso tempo já estourou, já estamos aí na casa dos quase muito tempo, né? Ó, obrigado de coração por abrir as janelas da sua vida, da sua casa, ainda que de forma virtual, né? Espero, passando esse momento de pandemia que o planeta está vivendo, passando esse novo normal, possa tê-la pessoalmente aqui na bancada, aqui na plataforma cívica ou nos estúdios Sol, né? Mas como hoje essa é a nova realidade, obrigado por permitir que eu tenha você aqui na Brava Gente Piracicabana. Eu quero abrir nosso tempo, nosso microfone. Ó, Brava Gente Piracicabana está aberta para suas conclusões. Delima, eu que agradeço o convite para vir no seu programa, porque é mais um espaço que a gente pode também discutir a questão da diversidade, que é importantíssimo nos dias de hoje, né? E eu acho que a gente tocou em alguns assuntos tão importantes para a sociedade em si, né? Para a gente poder ter um convívio melhor entre as pessoas, entre os iguais. E eu espero de verdade que esse pai, essa mãe que ouça esse vídeo nosso, essa conversa nossa, que a sociedade em si possa se abrir ao diferente, possa acolher o diferente, porque assim, a gente cai na marginalidade porque existe a discriminação. Então, se uma menina ela não tem acesso ao trabalho, ela vai cair na prostituição. Mas por que ela caiu na prostituição? Porque não deram um trabalho para ela, não deram uma oportunidade para ela. Então, fica aqui o meu coração aberto mesmo para que as famílias acolham seus filhos, que as famílias amparem e entendam. Nós, como LGBTs, nós não somos segregados, nós somos membros da família. Maravilha, maravilha. Essa é Júlia Matos. Obrigado, Júlia. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, meu Deus.